Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje eu vou resolver uma questão de raciocínio lógico, mais especificamente de geometria plana, da prova de agente administrativo, nível médio, da Prefeitura Municipal de Bagre. Essa prova foi elaborada pela banca FADESP. Essa banca eu não conhecia até então. Eu escolhi essa questão porque me lembra bastante da época de vestibular. Essas questões com desenho, bonitinho para fazer, mas que dá um pouquinho de trabalho, de dor de cabeça. Vamos ler a questão. Essa foi a última questão da prova de raciocínio lógico matemático dessa prova. Questão 10. Um terreno tem a forma e as medidas apresentadas abaixo. Aí a gente tem uma figura. Poderia ser um retângulo, mas ela tem, algumas características diferentes de um retângulo. A gente consegue ver que existem vários ângulos retos que são representados por esses quadradinhos aqui no canto. Isso ajuda a gente um pouco, mas não é tão essencial assim, que a gente vai mexer só com o perímetro. Se a gente acabar de ler a questão, a gente vai ver. Vou tirar esses coloridos para não atrapalhar. Depois que a gente vê a figura, o enunciado continua assim: o perímetro desse terreno mede. Então a gente quer o perímetro. O que é o perímetro? É o que circula a figura, são as medidas para fechar a figura. Se fosse um círculo, o próprio círculo seria o perímetro. Se fosse um quadrado, a soma dos lados seria o perímetro. No caso dessa figura, que é um tanto de retângulo junto, a gente poderia dividir. A gente teria um retângulo aqui, outro maior aqui. Se a gente dividir desse jeito, teria um terceiro retângulo aqui. Essa figura é assim, um pouco estranha. E a gente tem que conseguir o perímetro. O perímetro seria a soma de todos os lados. Então, se a gente girar aqui em sentido anti-horário, o perímetro, começando ali de cima, o perímetro seria 20 metros mais 10 metros mais. Aí aqui começa o problema. A gente tem variáveis, a gente não sabe os valores. Então, mas vamos continuar mesmo assim. Então, 20 mais 10 mais x mais t mais y mais 15 metros, mais z, e tem uma parte aqui que a gente não sabe quanto mede e não tem nenhuma letra para denominar. Então eu vou indicar aqui e vou escolher uma letra que ainda não apareceu para chamar esse lado. Vou chamar de K. Então a gente estava em Z mais K. E a gente só circulou a figura. A gente começou com 20, que é esse pedaço aqui, 10, x, t, y, 15, z, e esse último lado aqui, maior, que eu chamei de K, porque não tinha nome para ele ainda. Então tá ali circulado. Vou tirar também esse rabisco que eu fiz agora, para não ficar muito bagunçado. Então tô tirando aqui, pronto, vamos parar aqui. Então a princípio a gente tem que o perímetro é 20 mais 10 mais x mais t mais y mais 15 mais z mais k. Só que não tem esse tipo de resposta. A resposta está em metros. Então, letra A, 80 metros, letra B, 90, letra C, 100, letra D, 110 metros. Então, eu vou ter que trabalhar essa minha resposta para ficar parecida com uma dessas letras. Então, vamos continuar. Aqui em cima a gente seguiu, a definição de perímetro. A gente somou todos os lados, mas a gente ainda não sabe quanto que isso vai dar. Em números, a gente tem só 20, 10 e 15. E o resto está em letra. Uma outra coisa que sem isso a gente não vai conseguir resolver, a gente teria que imaginar se isso fosse um retângulo fechado. Vou fechar aqui, ou um quadrado, não, provavelmente um retângulo, porque para ser quadrado é mais difícil. A gente tem que imaginar esse retângulo
e perceber que x, y e z, se a gente juntar os três, fica do mesmo tamanho do lado lá de cima. E eu fiz o retângulo inteiro para a gente perceber que esse lado aqui embaixo seria também do mesmo tamanho, igual a 20. Então a gente poderia espelhar ou fazer um sombrear, espelhar, projetar. Talvez projetar é a melhor palavra. X, tanto nesse lado que eu desenhei aqui agora, quanto no lado lá de cima. Se a gente projetar x aqui embaixo, x seria essa primeira parte. Se a gente projetar o y aqui embaixo, o y seria essa segunda parte. E o z não precisaria nem projetar, porque ele já está aqui. E a gente consegue ver que x mais y mais z é igual a 20. Isso é importante. Se a gente não conseguir enxergar isso, a questão não sai. Então, agora que eu mostrei já, né, x, y e z, eu vou apagar essa rabisqueira aqui. Se eu não for apagando, no final a gente não reconhece mais nada na figura. E vou anotar essa observação, que a gente já sabe que x mais y mais z é igual a 20. Isso vai ser bem importante. Então, a gente já conseguiu resolver quase todas as variáveis. X, y e z é igual a 20. A gente não precisa saber quanto que vale cada um separado. Mas ainda falta a gente mexer com a letra T e com a letra K, que foi o que a gente definiu aqui no final da figura, no final do perímetro. X mais y mais z igual a 20. O perímetro está aqui. Vou pôr aqui igual a P, que é o perímetro. O que falta agora? Falta K e falta T. Agora vamos pensar aqui. O K é esse lado grandão que a gente definiu aqui no final do perímetro. Se a gente vai projetar do mesmo jeito, pensando no retângulo inteiro. No retângulo inteiro, o lado de baixo é igual ao lado de cima. Ó, ficou faltando apagar esse rabisco aqui. Pronto. E o lado da esquerda é igual ao lado da direita. Então, vou marcar aqui o da esquerda igual ao lado da direita. Só que eu não tenho o lado da esquerda completo. Eu só tenho com certeza esse pedaço, que vale 10 metros. Esse outro pedaço aqui embaixo eu não sei quanto vale. Do lado de lá eu tenho o K inteiro, que vai dar uma luz aqui a esse 15 metros. Só que o 15 metros, ele não é do mesmo tamanho aqui desse que eu marquei antes, que estaria faltando aqui do lado esquerdo. Ele é maior. Então a gente tem um problema. Vou apagar de novo, senão a figura fica muito carregada. Se não estivesse apagando, já estava uma bagunça. Então, o que eu preciso entender aqui? Se eu projetar esse lado aqui, que vale 10, deixa eu pegar uma cor para mostrar. Se eu projetar esse lado aqui, que vale 10, lá do lado oposto da figura, eu vou pegar daqui, né? E vou ter que projetar esse finalzinho aqui. Então, viria até aqui. Eu sei que essa parte aqui do K vale 10. Fica faltando esse restinho aqui, que eu não sei quanto vale. Se eu projetar esse pedaço aqui, que vale 15, lá no K, vai começar aqui e vai até lá no final. Aí esse pedaço aqui valeria 15. Só que tem um problema. Aqui no meio, referente a esse quadradinho aqui, esse retângulo aqui, essa linha aqui no meio, vou colocar onde? Vou pôr aqui na frente do K. Esse pedacinho aqui, a gente estaria somando duas vezes. Se eu projeto 10, fala que a parte de cima é 10. Essa parte aqui. Se eu projeto 15,
falo que essa parte de baixo é 15. Esse pedaço aqui do meio, que eu colori de verde, esse retângulo, a linha, o lado dele aqui, a gente vai estar contando 2 vezes. Esse pedacinho aqui que eu representei aqui fora. A gente vai estar contando 2 vezes. E, não por coincidência, esse pedaço é igual a t. Então, esse tamanhozinho que a gente está olhando ali, ele é igual a t. Esse tzinho aqui, ó. Então, vou apagar tudo de novo. Espero que esteja possível de acompanhar isso que eu estou falando. Então, vou apagar tudo de novo para não ficar muito carregado. Vou completar o K aqui que eu acabei tirando. Então, vou chamar esse lado de K. E o que a gente conseguiu entender de K até agora? Se eu somar, vou colocar aqui, K é igual. Se eu projeto esse lado aqui, eu tenho que esse pedaço é 15. Se eu projeto o 10, jogo ele aqui, eu tenho que daqui até aqui, mais ou menos, é 10. Só que eu vou estar contando esse pedacinho aqui no meio, que é o t, vou estar contando ele 2 vezes. Para resolver esse problema de contar 2 vezes, é só eu subtrair uma vez. Que aí, nessa subtração, eu tiro 1, eu vou estar contando só uma vez. Então, como que eu vou colocar aqui? Vou falar que K é igual a 10 mais 15 menos T. Porque, igual eu expliquei antes, dentro desse 10 tem um T. Dentro desse 15 tem um T. Para tirar um desses dois, vamos supor que é esse aqui, eu tenho que subtrair essa medida T pelo menos uma vez. Para a gente não contar essa parte 2 vezes. Então, vou desmanchar aqui esse pedacinho, senão vai ficar feio. E aí eu tenho que K é igual a 10 mais 15 menos T. E a partir disso aqui a gente já consegue a resposta. Tem que elaborar um pouquinho, mas já consegue. Lá em cima, eu vou marcar com um marcador verde. A gente achou, pela definição de perímetro, essa equação aqui, que a gente somou todos os lados, do jeito que estava lá no começo. Então aqui a gente achou o perímetro, que é a soma de todos os lados. Só que tinha muita variável lá. Então a primeira coisa, a gente conseguiu destacar que x mais y mais z é igual a 20. Isso já ajuda bastante. E a terceira coisa é que o k, que é essa medida grandona aqui do lado, que a gente teve que definir, a gente consegue escrever que k é igual a 10 mais 15 menos t. Vou dar um jeito de marcar aqui também, para a gente perceber que são coisas diferentes. Vamos ver se essa cor fica boa. Isso. K é igual a 10 mais 15 menos t. Então, a gente tem essas 3 equações. A gente não vai precisar necessariamente descobrir quanto que vale x, y, z e nem t. E a gente consegue responder mesmo assim o perímetro. Então, agora, eu vou pegar aquela primeira equação lá em cima e vou reescrever ela aqui, ó. Vou reescrever da seguinte forma. Primeiro eu vou tentar agrupar x, y e z, porque eu sei que é igual a 20. E vou ter também que substituir esse k, que está marcado de rosa, lá na equação do perímetro. Então vamos começar. Vou começar da ordem que está lá, só para iniciar. Então aqui vai ser 20, igual eu começava lá com 20, mais 10, mais. Aí agora tem x, t, y, 15, z e k. Eu vou pegar x, y e z, porque eu sei que é 20. Então vou colocar mais x
mais y mais z. Então, aqui eu já peguei esse 20, esse 10, esse x, esse y e esse z. Já peguei, vou pôr aqui entre parênteses. Vamos continuar. O t aqui eu vou colocar agora, mais t. Aqui ficou faltando quem? O 15. Então, eu vou pegar mais 15. E agora tem o k. Só que em vez de colocar mais k, eu vou usar essa continha aqui de k. Quer dizer, vou colocar mais k, porque senão não vai caber aqui. E aí eu abro numa próxima linha. Então, mais k. O perímetro é igual a isso aqui. Estou simbolizando com esse verdinho aqui. O perímetro vai ser isso aqui. 20 mais 10, mais x, mais y, mais z, mais t, mais 15, mais k. E aí agora eu vou continuar. Vou abrir mais aqui embaixo. Ó. 20 mais 10 mais x, y, z, somando tudo, dá 20. Então, mais 20. E aí depois eu tenho mais t, mais 15, mais k. Para k, eu vou usar esse valor de k que a gente achou aqui, essa expressão. No lugar de k, eu vou colocar mais 10, mais 15, menos t. E aí, nessa equação, eu vou cancelar esse menos t com esse mais t. Um vai anular o outro. E aí, agora eu só preciso somar os números. Vamos voltar aqui para o verde. Então, agora é só somar os números. 20 mais 10, 30. Com mais 20, 50. Com mais 10, 60. Com mais 15, 75. Com mais 15, 90. E aqui, finalmente, a gente consegue a resposta dessa questão. As alternativas estão em metros, né? Então, 90 metros. Que vai dar para a gente letra B. Letra B, então, gabarito dessa questão. A gente gastou mais de 15 minutos nessa questão, mas não é uma questão difícil. O complicado é a gente ter essa ideia, esse insight na hora da prova. E isso não acontece se não tiver treinamento antes. Tem que ter treinado nos estudos antes da prova, para lá na hora da prova conseguir resolver uma questão dessa sem passar muito aperto. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A questão que eu queria trazer era essa, de geometria plana. A gente trabalhou com o conceito de perímetro, que era o que a questão pedia. E a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte o canal. Peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e indique o canal para amigos. Até o próximo vídeo.